E vamos falar sobre Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, que se enfrentam nesta quarta-feira às 19 horas na Vila Belmiro pelo jogo da volta pela terceira fase da Copa do Brasil. Vamos falar a provável escalação do time do Santos. Como será que esse time do técnico Odair Hellmann vai enfrentar a equipe de Ribeirão Preto? Lembrando que no jogo lá em Ribeirão, no interior de São Paulo, o Santos venceu por 2-0. Gols de Lucas Lima e de Marcos Leonardo. Foi uma partida onde o Santos, no primeiro tempo, foi superior, poderia até mesmo ter ampliado essa vantagem. E no segundo tempo, um Santos que ficou jogando de uma forma mais defensiva, preparado ali para um contra-ataque. Mas vamos discutir como pode ser esse jogo agora na Vila Belmiro. Lembrando que ingressos à venda, o Santos conseguiu reverter essa punição, né? Então teremos mulheres, crianças até 12 anos e pessoas com deficiência liberadas, né? Mediante, obviamente, ao pagamento de ingresso, a assistirem essa partida diretamente da Vila Belmiro, tá certo? Mas antes da gente falar sobre a provável escalação do time do Santos, já quero o seu comentário com palpite para esse jogo, então me fala aqui o seu palpite e também dar a dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, porque lá na OneFootball você consegue acompanhar o tempo real dos jogos do Peixe, escalação confirmada, tudo do pré-jogo e também a repercussão da partida. Então corre lá na OneFootball, fala que você torce para o Santos, né? Seleciona o Santos como seu time do coração e pronto, você sempre será notificado caso alguma notícia aconteça, tá certo? Ou caso você preferir, né, tem o link na descrição, mas também tem um QR Code, só aproximar o seu celular aqui da tela. Bom, vamos começar falando sobre a importância, né, dessa classificação do Santos para a próxima fase, para as oitavas de final em termos financeiros. Tá em jogo 3,3 milhões que o Santos pode embolsar caso confirme essa classificação. O Santos tem uma vantagem, né, 2-0, a gente não pode ignorar essa vantagem, mas obviamente o Santos não pode entrar com essa soberba ou com aquele sentimento de já ganhou, faço gol quando eu quiser, porque, né, o Santos vem aí de jogos sem balançar as redes, até mesmo finalização vem sendo algo difícil, então o Santos, obviamente, tem que entrar bem concentrado para essa partida. O técnico Odair Hellmann treinou penalidades no treino de terça-feira, treinou bastante bola aérea, ofensiva e defensiva, então escanteio, cobranças de faltas. Então, o técnico Odair Hellmann separou, né, um período do treinamento para priorizar essas situações. Só para falar também que a transmissão desse jogo será no Sport TV e também no Premiere. Então, as opções aí para vocês acompanharem esse jogo, tá certo? Falando aqui sobre os desfalques do time santista, que o Santos ainda tem, né, alguns probleminhas no departamento médico. Lucas Braga tá na fase final de recuperação, já está trabalhando com os demais jogadores, está fazendo esse trabalho de transição em campo. Ele que estava se recuperando de uma pubalgia, então, né, tá nos finalmente aí para conseguir ficar à disposição do técnico Odair Hellmann. João Lucas tá se recuperando também, transição de um edema muscular que ele teve na coxa, então o João Lucas pode virar mais uma concorrência aí pro Natan, ou até mesmo o Gabriel Inocêncio. Zabala e Felipe Jonathan só na próxima temporada, que devem ficar à disposição, romperam o ligamento cruzado anterior do joelho, né, então desfalcam o Santos. O Lucas Barbosa tá com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, então ainda vai ficar um tempinho fora, previsão de 4 até 8 semanas, então vamos ver aí nos próximos dias como o Lucas Barbosa responde a esse tratamento. E Luan Dias, que fez a sua estreia no jogo contra o Atlético Mineiro, ficou poucos minutos em campo, mas o suficiente para se machucar. Teve confirmado uma lesão muscular na coxa esquerda. É uma lesão considerada moderada, então deve desfalcar o Santos também, além desse jogo contra o Botafogo, jogo do América, mas também outras partidas do Santos. Dito isso, vamos à provável escalação do time santista. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, que é o seguinte: João Paulo, Natan, Messias, Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo.
Existe a possibilidade do Santos poupar alguns jogadores? Existe. Até foi testado pelo técnico Odair Hellmann, mas o time titular que treinou, né, a fase final da atividade, foi essa que está aparecendo na tela, sem Camacho, Miguelito ou Ângelo, tá? Essas são as opções aí que o técnico Odair Hellmann cogitou, mas a tendência é que ele não faça mudanças drásticas nesse time do Santos, mas a volta do Soteldo, que estava suspenso no jogo contra o Atlético Mineiro, e também o Mendonça, né, que acabou sendo preservado para não correr risco de cair no antidoping. A questão do Lucas Lima e do Dodi, como a gente comentou com vocês aqui nos últimos dias, foi o seguinte: a questão física. Os jogadores, eles sempre realizam um exame de sangue chamado CK. Esse exame de sangue, ele consegue detectar o nível de estresse muscular dos jogadores. Se eu tô falando alguma besteira, né, alguém me corrige aqui, mas é basicamente isso, tô tentando facilitar o entendimento para vocês. E aí, esse exame apontou um desgaste maior em alguns jogadores, Lucas Lima e Dodi. O Dodi é o jogador de linha que mais jogou pelo Santos nessa temporada. De 19 jogos, o Dodi só não jogou 1. E o Lucas Lima vem demonstrando esse desgaste porque é um jogador que estava 3 meses praticamente treinando sozinho, não teve uma pré-temporada e vem sendo bastante exigido, né? Ele é o jogador que é encarregado pelas bolas chegarem ao ataque e tal, né? Ele é meio que sozinho na criação do time santista. Até mesmo contra o Atlético Mineiro ficou bem nítido, né? Como ele cansou no segundo tempo, então poderia ser um jogador que fosse poupado. Imagino que no segundo tempo o Odair Hellmann vai mexer bastante nesse time, tá? Acredito que ele vai colocar um Bruno Mezenga, ou um David, um Gabriel Inocêncio, vai colocar um Miguelito, vai colocar um Ângelo, pode colocar um Camacho, pode colocar, quem sabe, um Alisson, que ainda não estreou por esse time do Santos, né? Reestreou, melhor dizendo. Então acho que ele pode, dependendo de como estiver a partida, realizar algumas mudanças, pensando na parte física, né? Já para o jogo de sábado contra o América Mineiro, e também pensando em fazer alguns testes, porque ele também precisa testar esse time do Santos. Ele precisa saber com quais jogadores ele pode contar. Ele, treinador, o Santos também, né? Por exemplo, janela do meio do ano. Ele precisa saber qual jogador eu tenho que segurar, qual jogador, se vier uma proposta, eu posso negociar. Então, você precisa também ter esse feeling. Eu acho que é uma partida que o Santos tem uma vaga encaminhada. Tem. Tem risco de perder essa classificação? Tem também. Botafogo pode chegar a fazer um grande jogo na Vila Belmiro e o Santos ser eliminado. Pode ir para pênaltis, enfim. Então, muita coisa pode acontecer. Mas eu acho que se o Santos fizer o feijão com arroz, tem tudo para sair com a classificação e até mesmo com uma vitória. No primeiro jogo, como eu disse, a sensação que eu tive no primeiro tempo era de que se o Santos apertasse mais a equipe de Ribeirão Preto, poderia ter feito o terceiro, o quarto gol. No segundo tempo, a postura foi diferente. Parece que o Santos já estava satisfeito com esses 2-0, gostaria de manter o resultado, né, não sofrer gols, e foi assim. E de lá para cá o que mudou? Botafogo houve uma certa melhora, né, ganhou os seus últimos 2 jogos, o Santos não conseguiu ter uma melhora no ataque, mas o Santos conseguiu ter uma melhora defensiva. Por exemplo, contra o Grêmio, o Santos perdeu? Perdeu. Mas eu acho que, num geral, o setor defensivo do Santos me agradou muito mais contra o Grêmio do que, por exemplo, alguns jogos da própria Sul-Americana ou até mesmo jogos do Campeonato Paulista contra equipes inferiores. Contra o Atlético Mineiro é a mesma coisa. Falei aqui para vocês que os 2 zagueiros do Santos contra o Atlético foram os melhores em campo. Desafio aqui a me falarem uma jogada onde o Messias falhou de forma grotesca, o Bauerman falhou de forma grotesca. Para mim, na minha avaliação, os 2 zagueiros foram bem. Espero que se mantenham assim. Espero que não esteja zicando os 2 zagueiros santistas, né? Pelo amor de Deus. Mas o que precisa é esse ataque do Santos funcionar, meio-campo do Santos funcionar, os laterais do Santos apoiarem mais. E, né, obviamente a gente fala sobre essa questão do ataque do Santos e a maneira como o Botafogo vai enfrentar o Santos. Será que o Botafogo vai jogar de uma forma
esperando o erro do Santos, jogando no contra-ataque, o Botafogo, ou vai ser um Botafogo que vai ser propositivo, que vai para cima do Santos porque sabe que precisa do resultado. O Botafogo precisa fazer gol, para pelo menos sonhar, ou para ir para os pênaltis, ou até mesmo para conseguir uma classificação direta, precisa atacar o Santos, precisa fazer gols. E aí é onde eu volto sobre aquela questão do contra-ataque. O Odair Hellmann, imagino que principalmente no Campeonato Brasileiro, contra equipes mais qualificadas, mais técnicas, o Odair Hellmann talvez prefira jogar no contra-ataque. Só que a execução de jogar no contra-ataque do time do Santos não está funcionando bem. Por quê? É uma saída lenta. E aí essa saída lenta proporciona que os jogadores do time adversário consigam fazer uma recomposição. Então tem que melhorar essa execução de contra-ataque, né? Porque o Botafogo, imagino que possa vir para cima da gente. Se o Botafogo vier para cima, o Santos tem que tentar matar o jogo, matar essa classificação num gol de contra-ataque, né? Estou ansiosa para essa partida para saber o comportamento do Santos. Quem que vai jogar no erro do outro? Quem vai propor o jogo? Quem vai jogar no contra-ataque? Vamos ver como será esse Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Me fala aqui nos comentários a sua expectativa para essa partida. Se você concorda que o Santos tem que ir com força máxima, se tem que poupar, se tem que fazer testes. Enfim, quero muito saber a sua opinião sobre todos esses temas que a gente abordou aqui no vídeo. E já te faço o convite para que depois do jogo corra aqui para que a gente debata o que foi esse Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Espero que um Santos classificadíssimo, jogando bem, fazendo gols, pra gente, né, ter uma live na alegria aqui na quarta-feira. E não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Grande beijo para vocês e até um próximo vídeo.